Você já assistiu ao filme Nós? Sim, o nome do filme se chama Nós. Segundo o filme lançado pelo Jordan Peele, esse foi o lançamento 2 anos depois do filme Corra. Aquele filme lá que fez um puta sucesso, esse aí ó. E talvez esse filme aqui tenha ficado meio ofuscado, mas é muito bom. E igual ao primeiro filme do Jordan Peele, esse aqui também é cheio de detalhes com temas importantes e muita teoria sobre. Quando assisti pela primeira vez me impressionei com o filme, então assisti ele de novo e eu vou te contar cada detalhezinho e algumas curiosidades que você talvez não saiba sobre o filme Nós. Sem enrolação então, bora pro vídeo. Primeira coisa que a gente vê no filme é uma mensagem falando que tem vários túneis debaixo dos Estados Unidos sem uso algum, completamente abandonados. Na verdade eles não estão abandonados, né, já que a gente descobre que os amarrados vivem lá, que são aqueles clones que vivem debaixo da terra, que foi um projeto fracassado e abandonado do governo dos Estados Unidos. Outra coisa que aparece logo no começo do filme é mostrar essa TV com noticiário e várias coisas na estante. Todas elas que estão aqui foram usadas como influência pelo Jordan Peele para fazer o filme. Então tem esse filme aqui, por exemplo, O Médico Erótico, um filme de 1983, onde um doutor se casa com uma mulher e depois ele se apaixona por um cérebro sem corpo. No caso, falaria sobre a dualidade que tem no filme, de separar o corpo da mente e se apaixonar por uma delas. Aqui tem a fita de Shud, A Cidade das Sombras, um filme de 1984 que fala sobre monstros que vivem nos esgotos e túneis subterrâneos de Nova York e que aparecem para atacar o pessoal da superfície. Aqui no filme Nós é quase a mesma coisa, quando o Geraldo Vermelho aparece dos túneis subterrâneos e vão para a superfície para atacar os clones, né? E quebrar essas correntes que eles têm com os outros. Que inclusive os dois filmes aí dividem da mesma crítica social. No caso dos monstros, no filme do Shud, que vive nos esgotos, seriam os mais pobres, moradores de ruas e tal, pessoas menos favoráveis, e quem tá na superfície seria meio que a elite ali, né? O pessoal que tem o dinheiro. No filme Nós, do Jordan Peele, é a mesma coisa, com os amarrados sendo as pessoas mais pobres e desfavorecidas, e o pessoal da superfície sendo o pessoal que tem dinheiro, liberdade e pode fazer o que quiser. E tudo que o pessoal da superfície faz acaba respingando no pessoal que estão submersos, né, que estão nos túneis. Aqui também tem a fita de A Hora do Pesadelo, filme do Freddy Krueger. Uma das influências que eu vejo entre os filmes é a luva que os amarrados usam, lembra bastante a luva do Freddy Krueger, e o Pluto, que tem a cara meio que queimada, lembrando mais ou menos a aparência do Freddy Krueger. Também tem o filme Os Eleitos, Onde o Futuro Começa, que é um filme onde mostra meio que um triunfo dos Estados Unidos em relação à exploração espacial, e em Nós critica justamente isso. Enquanto os Estados Unidos estão preocupados em fazer a exploração espacial, vendo coisa fora do planeta, tem pessoa no próprio país deles passando necessidade, fome e com uma desigualdade social absurda. Aqui tem um VHS do Goonies, filme onde a aventura também acontece no subterrâneo. Outro detalhe aqui que começa a aparecer bastante o número 11. A gente vai vendo ele ao longo do filme, mas basicamente seria um número igual, né? 1 e 1, seria um número espelhado. Mesma coisa que acontece com os amarrados e com o pessoal da superfície. Legal também que o Jordan Peele deu o nome de 11 filmes de terror para os atores assistirem. Isso para eles saberem qual que vai ser a linguagem do filme, como que ele vai abordar e tal. No caso, os filmes foram Tubarão, Voltar a Morrer, O Iluminado, Babadook, Deixa Ela Entrar, O Sexto Sentido, Corrente do Mal, Os Pássaros, Violência Gratuita, Martírios e O Medo. E o comercial que tá passando na TV fala sobre o programa chamado de Mãos Dadas pela América, que foi um programa real dos Estados Unidos que aconteceu em 1986, a data de início do filme aqui, e a ideia seria formar uma corrente humana nos Estados Unidos, pela costa, igualzinho acontece no filme com geral de mãos dadas aí. O objetivo mesmo era arrecadar dinheiro para combater a pobreza no país, como a fome, falta de moradia e tal. Mais de 30 milhões de dólares foi arrecadado, porém, boa parte desse dinheiro o governo gastou mais na logística do que realmente para acabar com a pobreza. Na época, vários famosos e influenciadores fizeram parte desse movimento, foi super
super lindo no começo, porém foi um completo fracasso. Ou seja, foi um programa com pessoas mais preocupadas com as aparências do que realmente para ajudar o próximo. E para participar dessa corrente, as pessoas teriam que doar pelo menos $10 para fazer parte das pessoas ali, né, da corrente, né, de mão dada com o pessoal. Mais tarde no filme, uma das músicas que inclusive é muito boa, chamada I Got Five on It, que conta a história de dois caras que juntam $5 cada para dar $10, então eles poderem comprar o pacote da erva medicinal, se é que você me entende. Esse programa de mãos dadas pela América, né, era para ser feito ali de forma pacífica, só que sempre que eles fazem esses programas, acaba que nunca dá certo. E a única forma que os amarrados acharem aqui de talvez dar certo seria com a violência. Tipo, forçando mesmo, tá ligado? Então os caras sobem lá do subterrâneo e faz a revolução deles. No parque de diversão, o pai da Adelaide ganha um prêmio e a Adelaide escolhe justamente o número 11, que no caso seria a camisa do Michael Jackson de Thriller. De novo aí o número 11 aparecendo. E essa camisa pode ser considerada um prenúncio também, já que no videoclipe de Thriller do Michael Jackson, no final o Michael Jackson se demonstra sendo um lobisomem. Aqui no final do filme, a Adelaide se mostra sendo a impostora o tempo todo. Isso só é demonstrado no final do filme também, dando lá um plot twist. A mãe da Adelaide aí fala isso. Olha ali. Estão filmando alguma coisa perto do carrossel. Se tem um filme que estava sendo filmado ali naquela época, esse filme é Os Garotos Perdidos, que foi lançado em 1987. Quando o pai da menina vai brincar de acertar a topeira aí, aparece esse cara com essa camisa do Black Flag. Mais tarde aparece uma dessas gêmeas aí, usando a camisa com a logo da banda também na praia. Se você reparar na logo dessa menina aqui, você vai ver que tem 4 barras e faz aceno também ao número 1111. Fora que é uma banda de punk rock, né? Sempre fala pelos que estão fora da sociedade perfeita e, entre aspas, esquecidos pela sociedade, aqueles que são deixados de lado, igualzinho os amarrados que vivem debaixo do solo. Por exemplo, na logo da camisa desse cara aqui, dá pra ver um boneco ali com uma faca na mão e com uma roupa vermelha, prenunciando mais tarde os amarrados que sobem pra superfície, armados com tesoura e com roupa vermelha. Essas roupas vermelhas que eles usam, inclusive, foram inspiradas na roupa que o Michael Myers usa, só mudaram a cor pro vermelho. Esse cara aqui tá segurando uma placa escrito Jeremias 11:11. Além de ter o número 11 de novo aqui, Jeremias 11:11 é um versículo bíblico que fala o seguinte: portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei sobre eles um mal de que não poderão escapar, e ainda que clamarem a mim, eu não os ouvirei. No contexto do filme aqui, o mal seriam os amarrados que vivem debaixo da terra, e quem não vai poder escapar disso daí seria o pessoal da superfície. O número 1111 também serve como um prenúncio de que os dois mundos vão se chocar logo em seguida. Por exemplo, aparece aqui na placa do cara e daqui uns minutos a menina vai encontrar a cópia dela na casa dos espelhos. Mais tarde no filme, quando eles estão lá na casa de praia deles, o molequinho vê no relógio o número 1111 e é justamente os minutos depois que aparece lá a família atacando eles. Esse casal aqui tá jogando Jockey Pool, que seria pedra, papel, tesoura. Mais tarde a gente vê que o Jason pega uma pedra para poder se defender e o papel a gente vê no final do filme que a Red mostra lá com aqueles bonequinhos de mão dada e acaba separando eles. E a tesoura seria a arma que os amarrados usam. E se você for perceber bem aqui, o casal também tá jogando aqui só tesoura, que é justamente a arma dos amarrados. Outro significado para tesoura, que se você reparar, é um sinal de dois objetos iguais que se juntam, porém o objetivo dele é de cortar, é de separar. Mais uma vez falando sobre a dualidade, né? Porém o pessoal vem de baixo para cortar isso, esse meio que esse cordão, porque tudo que o pessoal faz em cima ressoa embaixo, e eles vêm com essa tesoura justamente para cortar essa corda invisível. E claro que o jeito deles de cortar seria matando o pessoal da superfície. A casa de espelhos que a Adelaide entra aí se chama Encontre Você Mesmo. Ela literalmente vai encontrar uma cópia dela mesma lá dentro. Dentro da casa de espelhos aí tem uma voz que vai falando enquanto as pessoas visitam. Quem forneceu a voz para essa parte aqui foi o próprio diretor Jordan Peele. Enquanto a Adelaide tá dentro do labirinto aí cheio de espelho, ela subia a música da aranhazinha. E a Adelaide amarrada, no caso a cópia da menina, a subia de volta, porém de um jeito desafinado. Mais tarde, quando a Red aparece na frente da casa deles,
ela subia a mesma musiquinha de novo, porém de um jeito mais certinho, e também acontece no final do filme. Isso já era um prenúncio de quem que era verdadeira e quem que não era. Enfim, não é mostrado nesse momento aqui, até porque não faria sentido mostrar agora, mas a Adelaide foi trocada e a cópia dela volta para a superfície, enquanto a Adelaide real fica amarrada na parte de baixo. E nos mostra um monte de coelhos em gaiolas. E aqui tem alguns significados. Primeiro, que os coelhos literalmente são a única fonte de alimento dos amarrados que ficam lá embaixo, enquanto o pessoal na superfície tem a liberdade de comer o que quiserem. Os amarrados estão só presos ali em apenas se alimentar de coelho cru. Os coelhos também todos se parecem iguais, mas obviamente nenhum é realmente idêntico. Mesma coisa acontece com os amarrados, por mais que eles sejam cópias do pessoal que tá lá em cima, eles não são realmente 100% iguais. Podem ser iguais ali na carne, no dente, em tudo, na aparência, mas igual a Red fala no final, a alma não consegue ser duplicada. O coelho também faz referência a Alice no País das Maravilhas, onde Alice segue um coelho branco para dentro de uma toca, entrando em um mundo paralelo e distorcido. Basicamente o que acontece com a Adelaide indo para dentro da Casa dos Espelhos. Geralmente os coelhos são usados em laboratórios como cobaias para experimentos, assim como os amarrados foram usados nesse projeto fracassado aí do governo. E o mais óbvio aqui é que no começo eles aparecem em gaiolas, já no final do filme todos eles aparecem soltos e as gaiolas vazias, simbolizando que os amarrados também foram soltos. Essa intro agora com a câmera filmando as árvores e o carro de cima faz referência ao filme Corra, também do Jordan Peele, que já fazia referência ao filme Iluminado de 1980. De novo a referência de Mãos Dadas pela América, com a família toda aqui de mãos dadas. Mais tarde quando aparece a família, né, dos amarrados lá na parte de fora aí dessa casa, eles estão na mesma posição que o adesivo aqui. E na família aí também tem alguns detalhes, por exemplo, o filho da família, o Jason, faz referência a alguns filmes de terror. Por exemplo, ele usa máscara o tempo inteiro e tem o nome de Jason, faz referência a Sexta-feira 13, o próprio Jason Voorhees. Também mais tarde tem uma cena onde o Gabe é atacado pelo gêmeo dele, quando ele aparece do nada da água agarrando o Gabe no barco. Isso também é uma referência ao filme Sexta-feira 13, logo no final do filme, quando a Alice acaba sonhando que o Jason teria pulado da água para pegar ela no barco. O Jason também usa uma camisa de tubarão, outro clássico do terror. Aqui o Jordan Peele faz aquela referência do filme Se Passar na Praia, um lugar de tranquilidade que no filme vira um pesadelo. E o perigo dos dois filmes vem de baixo, com o tubarão vindo debaixo da água, e aqui em Nós, os amarrados vêm debaixo da terra, né, do subterrâneo. Fora a máscara do lobisomem que ele usa ao longo do filme. A menina Zora, no começo do filme, tá usando uma camisa de coelho. Mais tarde, ela vai estar usando essa mesma camisa aqui, ó, com essa palavra aí, Tô, e com esse negócio aí em cima da letra O. Em vietnamita, essa palavra significa coelho. Ela tem uma conversa com o pai dela sobre praticar atletismo e até de ir a Olimpíadas. Isso tudo, na verdade, uma grande referência também ao filme Corra. No início do filme Corra, toca uma música chamada Run Rabbit Run, ou Corra Coelho Corra. Mais um prenúncio de que essa daqui não é a Adelaide real e que ela fazia parte dos amarrados. Nessa pintura aqui mostra a Zora e a mãe dela de vermelho, mesma cor usado pelos amarrados. Quando aponta o dedo pra alguém, fica com 3 dedos apontando pra você. Com certeza isso foi uma dica também da família aqui. No caso, 3 deles são pessoas realmente da superfície, já a mãe deles é na verdade uma intrusa que trocou com a Adelaide verdadeira. Essa aranha grande e a pequena na mesa simboliza que a verdadeira Adelaide está embaixo, enquanto a impostora estaria por cima, na parte de cima. Por isso que uma aranha é de mentira e a outra de verdade. A Adelaide de mentira aí não queria ir para a praia de Santa Cruz justamente por conta que ela sabe que tem a chance de se encontrar com ela mesma lá e que tem uma saída pro pessoal do subterrâneo sair, que foi de lá onde ela saiu. Acho legal essa cena que o Jason estaria se escondendo e a mãe procurando ele. Mostra exatamente tudo que o filme mostra, né, o que se trata. A Zora se olhando no espelho, o reflexo dela. Mais tarde a gente descobre que tem os amarrados que são idênticos ao pessoal da superfície. A mãe indo ali no porão para caçar o Jason, enquanto ele se esconde dentro de um armário. Esse coelho de pelúcia que a mãe acha. A ambulância que mais tarde vai ser usado como transporte para eles saírem da praia. O Jason fazendo barulho de cachorro para assustar a Zora. Mais tarde o Pluto, que é a versão do Jason, se comporta igual um cachorro. Enfim, sensacional. Começa a tocar a música que eu falei mais cedo. I got 5
want it. E dá pra ver que a Adelaide fala pro Jason pegar o ritmo, porém ela mesma tá totalmente fora do ritmo. Isso também era uma dica de que ela, apesar de ter crescido na superfície, ela ainda meio que fora dali. Chegando na praia tem esse cara na ambulância com a placa Jeremias 1111. É o mesmo cara do começo do filme, porém mais velho. E também é a primeira vítima dos amarrados. Aquele cara que o Jason encontra na praia de costas e descendo todo melado de sangue na mão dele era o impostor, né? O amarrado que subiu pra pegar o verdadeiro. Tanto é que se você for ver aí ele de costas e com o braço aberto, dá pra ver que ele tem um pouco da roupa vermelha ali de baixo e ele tá com os braços abertos justamente porque ele é o primeiro a subir e fazer a vítima e tá só esperando o resto pra vir dar a mão pra ele, pra fazer a tal corrente humana. Por que não faz xixi no mar? Sorte. As gêmeas falando juntas a mesma frase, mais um detalhe dessa parada toda de dualidade e cópia. Inclusive essa cena aí faz referência às gêmeas do filme O Iluminado. Esse frisbee que para bem em cima da toalha certinho com o tamanho e tal, mais uma vez dando dicas do que o que tá por cima ser igual o pessoal de baixo. E dá pra ver que as bolas de baixo aqui, lá ele, são tudo igual. Já o frisbee que cai por cima, ele é mais bonito, tem a estrela ali dos Estados Unidos e tal. E o frisbee tá literalmente livre para voar. Já os círculos da toalha ali estão presos literalmente na toalha. Outra referência a tubarão é quando o Jason vai no banheiro e encontra o primeiro amarrado lá, né? Sobre o cara do Jeremias 1111. Aqui atrás do Jason tem essa sombra que pique de uma barbatana de tubarão. Sim, isso foi proposital, para fazer referência ao filme do Tubarão. De volta para casa deles, de novo no relógio aparece o número 1111 e o jogo que o Gabe tá assistindo também tá empatado em 11-11 no placar. E um dos times que tá jogando se chama Minnesota Twins. Twins em português se traduz para gêmeos, mais uma referência de duplicidade. No quarto do Jason também tem esse quadro aqui, mais um quadro do pessoal de mãos dadas. A luz na casa deles acaba, eles olham para fora e vê 4 pessoas de mão dadas, olhando para eles. E dá pra ver que se você for olhar ao redor tem árvores e tal. Igualzinho quando a Adelaide foi trocada. Quando ela tava lá dentro do labirinto de espelhos, as luzes se apagaram, tudo em volta tinha uns desenhos de árvores, teve o assobiozinho da aranhazinha igual tá tendo aqui, e aí a Adelaide acabou sendo trocada. Aqui o objetivo dos amarrados é a mesma coisa, trocar com a família. Enquanto a Red tá contando a história aí deles serem amarrados e tal, ela fala sobre a Zora e a Umbrae. Zora significa brilho, flor, amanhecer, já Umbrae significa sombra em latim. Faz todo sentido aqui no contexto do filme. E se você se pergunta por que o Pluto gosta tanto de fogo e tem até a cara queimada, o Jason vive fazendo aquela parada aí com a mão, falando que é um truque de mágica dele. Enquanto isso, o Pluto fazia os mesmos movimentos, só que na parte de baixo da Terra. E provavelmente acabou se queimando de verdade, imitando os movimentos do Jason. E aqui mais uma dica que a Adelaide seria uma das amarradas, com a Red dando a corrente apenas para ela se amarrar na mesa, mesma corrente que ela usou para trocar de lugar com a Adelaide verdadeira. E a forma como a Red fala, desse jeito meio rouco, quero que se acorrente à mesa. Primeiro que ela não teve como praticar no subterrâneo com ninguém, porque ninguém lá de baixo fala. E também no filme mostra que a Adelaide acabou meio que estrangulando ela para trocar de lugar. Provavelmente deu uma danificada nas cordas vocais dela. Querendo ou não, essa era uma dica de que ela era verdadeira também, né? Porque nenhum dos sósias falam, só ficam grunhindo, enquanto ela consegue até que falar. A Red faz questão de mostrar o reflexo da Adelaide no vidro da mesa e quebra o vidro empurrando ela, para mostrar que o ciclo da pessoa acorrentada embaixo está se quebrando. Enquanto a família foge, eles vão para casa dos amigos, né, do Josh. Chegando lá, já que a família já foi toda atacada e tá tocando altão uma música do NWA chamado Ask the Police. É uma música de rap lançada no final dos anos 80 e início dos anos 90. Música essa que é um protesto contra a desigualdade, racismo e a violência policial nos Estados Unidos. O que tem muito a ver com o contexto do filme, que retrata a desigualdade social. No caso, os amarrados seriam as pessoas pobres e o pessoal que vive na superfície seriam os ricos. Quem tá em cima tem a liberdade de fazer o que quiser, comer o que quiser, enquanto quem tá de baixo só imita o que o pessoal de cima faz. Ou seja, quem tá na superfície seria elite e quem tá no subterrâneo seria os pobres. Tanto é que no final a Red fala que eles também são humanos.
foram criados igual os de cima, porém não pode clonar duas almas. E como o projeto acabou não sendo como deveria, eles simplesmente abandonaram os amarrados lá embaixo, sendo que eles também são humanos, então todos deveriam viver bem e ter oportunidade e liberdade, igual a gente vê muitos projetos do governo que cria para ajudar os mais pobres. É um hype gigante no início, mas depois todo mundo simplesmente esquece, e quem acaba sofrendo, né, acaba sobrando ali, são os menos favorecidos. Se você for perceber no filme também, toda hora o Gabe reclama do que tem, e meio que tem inveja do que o Josh tem. Fala do barco dele, fala da casa dele, fala do carro novo dele. Pra ele nunca tá bom, mas enquanto ele tem tudo isso, o pessoal do subsolo não tem absolutamente nada, nem poder de escolhas eles têm. Eles só vivem como marionetes copiando o que o pessoal de cima faz. O nome do filme, por exemplo, em inglês se chama Us, ou United States, né? Que seriam Estados Unidos. É como se fosse os Estados Unidos estarem tão preocupados com a ameaça de fora e esquecem que pode ter uma ameaça vindo de dentro do próprio país, igual os amarrados aparecem aqui no filme. Aqui na mesa eles estão comendo essa parada aqui chamada Fruit Loops. Eu não sei se é comum isso aqui no Brasil ou não, até porque eu não como sucrilhos nem nada do tipo, mas isso aqui foi colocado no filme em homenagem ao filme Corra. A Rose come um punhado disso daí no filme. De novo no noticiário número 11, e aqui embaixo, 2h37 da manhã. Essa é uma homenagem ao Iluminado. É o número do quarto do hotel no filme. Jordan Peele é um grande fã da obra, dá pra ver, né? Eles encontram o Pluto de novo e o carro deles pegando fogo. Logo Jason percebe que é uma armadilha e faz o movimento que o Pluto acaba copiando, indo até o carro pegando fogo. Agora você se pergunta, por que ele copiou o Jason sendo que eles estão na superfície? Tem algumas teorias que falam o seguinte: a Adelaide aí, na realidade, é um dos amarrados, e acabou trocando com a Adelaide real. E tanto o Jason quanto a Zora são filhos de uma pessoa da superfície e de uma amarrada. Logo, pode ser que eles tenham um pouco mais de ligação ali com os amarrados. Talvez isso explique o porquê do Pluto ter copiado o movimento do Jason mesmo na superfície. Chegando lá embaixo tem uma das cenas favoritas do filme, minha cena favorita do filme, que é a cena do balé ao som de Igar Fiven, e essa música num tom um pouco mais sombrio. Cena essa que não estaria no filme, pelo menos não com esse tom sombrio da música no ritmo delas. Essa cena com esse tom foi apresentada no trailer do filme, mas o pessoal curtiu tanto que o Jordan Peele decidiu colocar algum jeito de fazer a cena e colocar no filme. Ao longo do filme dá para reparar que as duas famílias de sósias e verdadeiras não são mostradas juntas por muito tempo. Para filmar eles usaram muita técnica de corte, de luz. Por exemplo, no começo aparece a família lá em um momento totalmente escuro, já para não mostrar a cara deles. Isso foi justamente para eles não gastar tanto com CGI. Foi uma técnica bem inteligente aí do diretor. E bem simples também, né? Inteligente e simples. No final aí a gente acaba descobrindo o plot, né? Que as duas foram trocadas. E quando os pais da Adelaide falam que queria ter a filha de volta dela, lá no começo do filme, porque ela supostamente estava muito quieta e tal, por supostamente ter passado um trauma muito grande. Na verdade ela estava quieta porque ela era a impostora. E com a Adelaide matando a Red aqui, realmente a mãe dela nunca vai ter a filha de volta. Eu só quero a minha filha de volta. Inclusive, se você teve alguma dúvida do porquê que o Jason olha desse jeito pra Adelaide no final do filme, é porque ele tava no armário e sabe da história inteira, do que a mãe dele fez, de ter se trocado com a menina lá e tal. Se você for reparar, quando a família é atacada pela primeira vez, a Adelaide tá de roupa branca, e com o tempo ela vai ficando cada vez mais vermelha. Isso era uma outra dica de que ela é a impostora que trocou com a verdadeira. A roupa vermelha seria a roupa aí, né, dos amarrados. E se você for reparar no filme, cada um matou o seu sósia. O Gabe matou o dele no barco, a Zora matou a dela atropelando, o Jason fez o Pluto copiar ele e voltar pro carro pegando fogo, e a Adelaide acabou matando a verdadeira no subterrâneo. E de novo aqui, em cima da ambulância, tem o número 1111. Enfim, esse foi o vídeo. Caso você tenha algum detalhe que eu não falei aqui no vídeo, que tenha deixado passar, deixa nos comentários. Aproveita para deixar um like, se inscreve no canal e um beijo.